Olá pessoal, nessa segunda aula nós trabalharemos com as propriedades termodinâmicas. Então, começar definindo substâncias puras, falar de processos termodinâmicos, falar um pouco da equação de estado do gás ideal, do coeficiente de compressibilidade e princípio dos estados correspondentes, depois classificação termodinâmica desses estados do fluido, por último, as formas de obtenção dessas propriedades termodinâmicas, que são a base para todos os demais cálculos subsequente dessa parte de termodinâmica. Então, ao final dessa aula, o aluno deverá ser capaz de definir substância pura e mistura, entender os conceitos de estado e processos termodinâmicos, classificar o fluido em relação a esse estado termodinâmico, interpretar os diagramas termodinâmicos, conceituar um gás ideal, definindo então os limites de aplicação dessa consideração, e também obter as propriedades termodinâmicas a partir de tabelas, gráficos ou equações. Definir então substâncias, estados e processos. Substância pura é aquela substância que tem a mesma composição química em toda a sua extensão. O ar é uma mistura de vários gases, porém pode ser considerado uma substância pura, porque ele tem uma composição homogênea. Então, uma mistura de duas fases também pode ser considerada uma substância pura, desde que a composição química seja igual a todas as fases, que é o caso, por exemplo, de água, líquido, que tem uma parte líquida e uma parte vapor. A composição química é H2O em toda extensão. Então, essa mistura líquido e vapor pode ser considerada uma substância pura. Já o ar, com o ar gasoso e o ar liquefeito, não pode ser considerado, já que a composição do ar gasoso é uma e a do ar liquefeito é outra, devido à diferença dos pontos de ebulição dos componentes. O estado físico das substâncias vai ser determinado pelo nível energético das moléculas, que tem basicamente um arranjo relativamente fixo para sólido. Para líquido, a gente tem uma interação entre as diferentes moléculas, elas estão relativamente próximas, tem interação. Já para a fase gasosa, elas se movem de maneira aleatória e tem pouca interação intermolecular, exceto, como nós falamos na aula anterior, em condições específicas, por exemplo, de alta pressão. Então, em resumo, estrutura bem definida para sólido, uma interação significativa para líquidos e para gases, moléculas em movimento aleatório. Daí aqui gás e vapor, importante, eles são sinônimos, tá? A gente vai trabalhar aqui normalmente em termodinâmica, a gente vai definir então o que é vapor. Já lá na frente, em mecânica dos fluidos, só vai definir se o fluido está em estado líquido ou gasoso. Mas, entrando no ponto de vista conceitual, uma fase vapor de uma substância vai ser chamada de gás quando ela está acima do ponto crítico de temperatura. Esse ponto crítico é definido como um estado onde o líquido saturado e o vapor saturado são idênticos. Então a gente vai ver isso ainda mais a fundo nessa aula. Já o vapor, quando a gente usa essa nomenclatura de vapor, implica que esse gás está próximo ao estado de condensação. No entanto, gás e vapor, sinônimos. Mudança de fase. Essa mudança de fase ocorre, para uma substância pura, ela vai ocorrer quando essa tem um nível de energia da condição de saturação. Essa condição de saturação, isso é importante, bem importante, A condição de saturação é caracterizada pela interdependência, pela correlação entre temperatura e pressão. Então, por uma temperatura, tem uma pressão correspondente, onde ocorre essa saturação, essa mudança de fase. Caso clássico, a água, a gente sabe que a 1 atm ela ferve aproximadamente em 100 graus. Então, na saturação, a gente define a temperatura de saturação e a pressão de saturação, que é a condição de temperatura e pressão onde ocorre essa mudança de fase. Então, aqui alguns exemplos de curva. Exemplo de uma curva de saturação, onde os valores numéricos são para a água. Forma tabelada. Então, aqui, por exemplo, 100 graus. A pressão de saturação da água é 101,4, bem próximo da pressão de 1 atm, que é 101,325. Então, aproximadamente 100 graus. O aumento da pressão gera um aumento de temperatura de saturação.
E a relação não é linear, né? Ela é bem exponencial. Então, para correção da mudança de fase, bem como qualquer alteração de estado, o sistema tem que passar por um processo. Então, o processo é definido como toda mudança que o sistema passa de um estado de equilíbrio para outro estado de equilíbrio. E o percurso é a série de estados intermediários ali, né? Seria a trajetória entre o estado 1 e o estado 2. Daqui define então o processo denominado quase estático ou quase equilíbrio, que é um processo termodinâmico idealizado. Isso vai envolver o processo vai se desenvolver, né, de forma que o sistema permaneça infinitesimalmente próximo ao estado de equilíbrio. Então, como se, por exemplo, uma compressão fosse bem lenta e cada passo aqui da compressão, né, pudesse atingir um equilíbrio ao longo do tempo. Já quando o processo é muito rápido, ele não tem esse equilíbrio. Mas para modelagem termodinâmica, a gente costuma utilizar esse conceito de quase equilíbrio para aplicar então essa termodinâmica clássica com sucesso. Então os processos podem ser isotérmicos, temperatura constante, isobárico, quando a pressão é mantida constante, e isocórico, quando o volume específico é constante. Então aqui um exemplo de um processo de compressão. Então, no estado inicial tinha um volume 1, daí o pistão, aqui no arranjo cilindro-pistão, ele é deslocado por 2, percurso do processo mostrado aqui em azul. No estado final, o fluido está comprimido, com volume específico menor que o V1, que o volume específico 2 é menor que o volume específico 1, devido à compressão. O processo também pode ser cíclico, quando o sistema vai retornar ao estado inicial, ao final do processo. Então, por exemplo, aqui nesse fosso do estado 1 para o estado 2, compressão, depois uma expansão. Então, o que acontece, né? Tem primeiramente a compressão, do 1 para o 2, pela trajetória B, depois para o A, volta aqui pela expansão. Então o processo completa um ciclo. O estado inicial é estabelecido ao final do processo. Voltando então, focando em mudanças de fase, vamos considerar água líquida a 20 graus sendo aquecida a pressão constante até chegar no estado de vapor superaquecido. Então a gente tem aqui no início, ponto 1, água a 20 graus, considerando de novo, né, o arranjo cilindro-pistão, pressão considerada 1 atm, água a 20 graus. Adição de calor vai aquecer o líquido que está na condição comprimida, inicialmente, está longe, né, da saturação, até ele atingir 100 graus, que é a temperatura de saturação a 1 atm. Então, do 1 para o 2, o processo está relacionado a calor sensível. Então, a adição de calor aumenta a energia interna, que está relacionada com a temperatura do sistema. Daí, quando ele atinge a condição de saturação, a pressão e a temperatura são interdependentes, ou seja, se a pressão é mantida constante, a temperatura também vai ser mantida constante. Então, como se aqui nossa linha, né, do processo, como está constante a temperatura, caminha do 2 para o 4. Uma condição intermediária 3 aqui teria um líquido saturado em equilíbrio com o vapor saturado, uma quantidade de vapor. Atingindo o ponto 4, ainda, né, nesse processo aqui, né, do 2 até o 4, no estado 3, para ter essa mudança de fase, o calor que está relacionado é o calor latente. Por último, no ponto 4, quando ele atinge condição de vapor, apenas de vapor, não tem mais líquido, todo o líquido foi evaporado, a gente tem um vapor saturado, um aquecimento adicional, né? A diferença do estado 2 para o 4 aqui tinha líquido saturado, então o volume é menor, no 4 tem vapor saturado. O volume específico do vapor é maior que o do líquido, portanto tem expansão do sistema. Se continuasse o aquecimento, então como o vapor já está todo, como a água está toda já na fase de vapor, esse aquecimento provocaria uma expansão ainda maior e um aumento de temperatura, caracterizando o vapor superaquecido, que é um vapor que está acima do ponto de saturação. Aqui novamente a energia relacionada é relacionada com calor sensível, seria um aumento de energia interna, consequentemente da temperatura.
do fluido. Então aqui fica o diagrama final, né? De 20 graus até um vapor superaquecido, de 20 a 300 graus Celsius, a 1 atm. Para uma substância pura, se o processo, né, entre os estados 1 e 5 que fosse revertido pelo resfriamento, a gente conseguiria percorrer o mesmo caminho, com os mesmos valores necessários para adição ou retirada de calor. O mesmo calor que foi adicionado para evaporar seria o calor retirado para condensar. Dessa forma, a gente consegue então classificar o estado termodinâmico. Então, a gente tem líquido comprimido subresfriado, quando o líquido ainda não está na temperatura de saturação, está abaixo da temperatura de saturação, então é necessário fornecer calor sensível até ele atingir a saturação. Por exemplo, água a 20 graus tem que ser aquecida até 100 graus quando mantida a 1 atm, né, para atingir a saturação. Daí então o líquido fica saturado, quando ele está pronto para se vaporizar. Mistura líquido-vapor saturada, quando tem as duas fases, líquido e vapor, coexistindo em equilíbrio, lembrando que o equilíbrio dinâmico, né, a taxa de vaporização do líquido é igual à de condensação do vapor, até que todo o líquido seja transformado, até que com a quantidade de energia suficiente, todo o vapor, toda a massa de água líquida é transformada em vapor e ele atinge a condição de saturação. Se houver a retirada de energia, então ele está pronto para se condensar. Então essa é a característica do vapor saturado. E por último, o vapor superaquecido, onde ele ainda está bem acima da temperatura de saturação e ele não está pronto para se condensar. Então é necessário primeiro retirar calor sensível para assim ele atingir a saturação e voltar a ser saturado. Para entender melhor então, define o postulado de estado. O estado do sistema compressível simples é completamente especificado por duas propriedades intensivas independentes. Então, o sistema compressível simples é um sistema composto por uma substância pura, ou que pode ser aproximada como tal, por exemplo, o nitrogênio nesse pistão. Então, tem duas propriedades intensivas independentes: temperatura 25 graus, volume específico 0,9 m3 por quilo. Com essas duas informações, eu consigo determinar as outras, por exemplo, a pressão do sistema. Para obter então as propriedades termodinâmicas, nós temos diagramas, tabelas. Então, para substâncias puras, as variáveis intensivas normalmente utilizadas são pressão, temperatura e volume específico. Temos métodos gráficos, diagramas TV, PT ou PV. Temos tabelas. Nessas tabelas temos duas propriedades termodinâmicas de estado derivadas, que é a energia interna e a entalpia. E também as equações de estados podem ser utilizadas para a obtenção de algumas propriedades. Então, diagrama TV e PV. Diagrama TV, temperatura no eixo Y, volume específico no eixo X. Essa linha azul escura aqui é o envelope de saturação. Então, aqui dentro temos região bifásica, com líquido e vapor saturado. E aqui, como o diagrama é TV, a terceira propriedade, que seria a pressão, ela é dada por linhas isobáricas de pressão constante. Então, por exemplo, a pressão, essa linha de baixo aqui, constante, e a pressão 2, pressão maior que a P1, ficaria aqui acima. Quando tem, então, desse lado esquerdo aqui a gente tem o líquido comprimido, que seria, né, temperatura, seria a região de volume específico mais baixo. E do outro lado, a região de vapor superaquecido. Se o ponto de análise cair em cima da linha, a gente tem condição, nesse caso aqui, líquido saturado, desse lado, vapor saturado. Existe também um ponto crítico, que seria o ponto de inflexão aqui da curva, onde não dá para distinguir a mudança de fase. Nesse caso aqui, então, nesse ponto crítico aqui, o líquido saturado e o vapor saturado têm as mesmas características. Não dá para distinguir um do outro. Aí o diagrama PV é parecido, no entanto, as linhas de temperatura elas seguem esse padrão aqui. Então elas vêm aqui temperatura 2 mais alta que a temperatura 1. E
as mesmas regiões, né? Líquido comprimido à esquerda, volume específico menor, e região de vapor superaquecido à direita, aqui dentro, então, o envelope da região bifásica. Então aqui é a representação de várias curvas isobáricas. Quanto maior a pressão, maior a temperatura, né, como faz sentido aqui nos pontos de saturação. Então acima de certa pressão, temperatura, não tem mais a distinção entre os fluidos, né, líquido e vapor, que seria a condição de fluido supercrítico. Então, quando trabalhamos com pressão abaixo da pressão crítica, tem a mudança de fase ali bem definida. Já a pressão acima da pressão crítica não tem essa visualização, né, da mudança de fase, caracterizando então o fluido supercrítico. Temos também a condição de incluir, né, fase sólida no diagrama. Para essa primeira parte que isso não vai ser tão aplicado nos exercícios, mas é interessante definir isso. Então tem um ponto triplo onde as três fases sólido, líquido e vapor elas coexistem. Então para a água, por exemplo, é 0,01 graus Celsius e pressão de 0,6117 kPa. Então tem aqui a inclusão de regiões, né, bifásicas sólido-líquido, região só sólido. Tem a linha tripla, onde ocorre a relação de sólido vapor também aqui abaixo, nessa linha tripla. E aqui o diagrama para substâncias que vão se expandir ao solidificar. A maioria das substâncias ela se contrai, no entanto tem algumas exceções, por exemplo a própria água, que ela se expande ao solidificar. Outra forma de diagrama utilizado é o diagrama pressão-temperatura. Então temos o ponto triplo, onde as três fases coexistem, né? Sólido, líquido e vapor. E aqui a região líquido-vapor. Então o processo de mudança aqui é vaporização. Em cima da linha novamente região bifásica. E aqui a diferenciação, né? As substâncias que se contraem a solidificar, a curva segue esse padrão. Já as que se expandem têm um comportamento inverso, que é o caso da água. Então aqui alguns exemplos. Por exemplo, quero saber, temos um diagrama TV, uma linha de 70 kPa, 90 graus, e que tem um volume específico desse fluido. Como está do lado esquerdo, no diagrama TV, aqui seria líquido saturado. Então, líquido saturado a 90 graus Celsius. Pressão, volume, agora o diagrama pressão-volume, uma linha isotérmica a 281 Fahrenheit aproximadamente. Então, como estou do lado direito, eu tenho vapor. Então aqui eu tenho vapor saturado. Aqui é só um exemplo ilustrativo, esses dados que, como está na saturação e tem essa informação da temperatura, eu conseguiria obter qualquer outra propriedade característica, por exemplo, entalpia, energia interna. Aí aqui, por exemplo, pressão volume, 100 graus Celsius, uma linha isotérmica dentro da região bifásica. Então vou ter aqui inicialmente líquido saturado, 100 kPa, com a pressão dada, no final vapor saturado, 100 kPa. Daí, essas propriedades termodinâmicas, elas são normalmente fornecidas em tabelas. Então aí vocês podem ver o anexo 1 disponibilizado lá no Moodle. Alguns exemplos são da referência Sanger e Bolles, Moran, Shapiro, entre outros. Então as tabelas de propriedades saturadas da água têm entrada por temperatura ou por pressão. Dependendo do que for fornecido no exemplo, uma é melhor do que a outra para ser utilizada para obtenção das propriedades. Então a tabela vai ter essa cara aqui, vai ter sempre temperatura e pressão as duas primeiras colunas. E aqui, por exemplo, volume específico do vapor, do líquido e do vapor saturado. Aqui o L e o V, indicando líquido e vapor. Algumas referências utilizam o líquido com o subscrito F e o vapor com G. Lembrando que líquido, gás e vapor são sinônimos. Então, temos a temperatura, a pressão de saturação correspondente àquela temperatura, o volume específico do líquido saturado e do vapor saturado. Então aqui, de novo, né, F denota fase líquida,
e V, fase vapor, dependendo da referência. Temos também algumas propriedades que são dadas como FV, o subscrito, que seria a diferença entre as duas fases. Isso principalmente para entalpia, que é o caso que eu vou aqui exemplificando nessa tabela. Essa tabela é retirada do próprio anexo que a gente vai utilizar. Então aqui é dada a conversão, temperatura, pressão, volume específico, energia interna e entalpia. Então aqui é importante, nessa tabela tirada do livro do Moran Shapiro, o volume do líquido está multiplicado por 10 a terceira. Então, primeiramente, sempre que for pegar um valor, tem que dividir. Tem que dividir por 10 a terceira ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, aqui, por exemplo, tem a temperatura de saturação, a pressão de saturação correspondente. E na entalpia, que a gente vai ter a entalpia do líquido, do vapor e a diferença entre as duas. Então, por exemplo, aqui para 001 graus Celsius, a gente tem 2.501,4 para o vapor e 001 para o líquido. Então, subtraindo o vapor, o líquido do vapor, a gente tem A de evaporação, que seria correspondente ao calor latente, de vaporização ou condensação. Entrando agora na equação do estado do gás ideal, a gente precisa definir o que é um gás ideal para depois desenvolver um modelo matemático aqui para os calores específicos. Então, a equação do gás ideal ela vai ser válida para condições normais de pressão e temperatura, com desvios relativamente baixos em condições de alta temperatura e baixa pressão, isso em relação ao ponto crítico, que são as condições onde normalmente os problemas de fenômenos de transporte ocorrem. Então a equação do gás ideal é dada, PV igual a nRT. Aqui o RU é a constante universal dos gases, ou dado em função do PV, volume específico, igual a RT. Aqui o R seria o R do gás, então seria o R universal dividido pela massa molar do gás. E N é a quantidade de matéria, número de mols. E M, massa específica. Então aqui, vapor d'água é um gás ideal? Vai depender da condição, como eu falei. Então, o gás ideal é válido para condições de alta temperatura e baixa pressão em relação ao ponto crítico. Então, alta temperatura e baixas pressões, pressão cada linha dessa aqui representa uma pressão, sendo que para o lado direito a pressão é menor. Então, nessa região aqui, que eu tenho alta pressão e baixa temperatura, o desvio aqui do valor tabelado pelo valor calculado pelo gás ideal é bem pequeno. Então aqui o desvio erro percentual dado aqui nesses pontos. Então 0,1%, 0,01, 0,2, 0,5. Aumentando a pressão, o erro começa a aumentar também, chegando a 56% aqui, 271% lá na região crítica. Então é bom sempre analisar se o fluido está em condições de pressões baixas e temperaturas altas em relação ao ponto crítico do fluido. Essas propriedades críticas são fornecidas também no anexo. Então, uma forma de saber se o gás está longe do ideal ou real, ou também corrigir essa propriedade, o volume, no caso o volume específico, no gás ideal para o real, é definindo o fator de compressibilidade. Então ele é adicionado ali do lado direito da equação do gás ideal, ou seja, é definido como PV sobre RT, que seria o volume real pelo volume ideal do gás. Então o gás ideal, o Z vale 1, e os gases reais, o Z pode variar, tanto para mais quanto para menos que 1. Ou mesmo ser igual a 1, no caso na condição que o gás real tende a ser realmente um gás ideal. Então, para facilitar, tem um diagrama do princípio dos estados correspondentes, onde independente do fluido analisado aqui, quando é feita a normalização para pressão reduzida e temperatura reduzida, que é a temperatura do estado pela temperatura crítica do fluido, e a pressão também na pressão do estado analisado pela pressão crítica do fluido, essa normalização
dado aqui pelo eixo X, a pressão reduzida, por cada linha aqui uma temperatura reduzida, e consequentemente, né, no eixo Y, o Z, independente do fluido, o comportamento é parecido, por isso chamado de princípio dos estados correspondentes. O que esse diagrama fornece? Ele fornece o desvio, né, da idealidade do volume específico do gás. Então, se está aqui próximo de 1, gás próximo do ideal, agora para pressões muito altas, o que acontece? O desvio vai aumentando. Para melhor ilustrar isso, vamos determinar aqui o fator de compressibilidade do gás etano, que está a 185 graus Celsius e 146,4 bar, uma pressão relativamente alta. Então, na tabela 1, que tem por etano, etano aqui C2H6, a gente tem as propriedades, né? Massa molar, temperatura crítica, pressão crítica e um Z crítico. A gente vai utilizar essas duas aqui, temperatura e pressão. Então, temperatura crítica, 305 Kelvin, pressão crítica, 48,8 bar. Então a temperatura reduzida, para o caso de análise, vai ser 185 mais conversão para Kelvin, né? 1,5, e a pressão 146,4 dividido pela pressão crítica, 48,8. Então tem uma temperatura reduzida de 1,5 e uma pressão reduzida de 3. Então voltando ao diagrama dos estados correspondentes, pressão reduzida 3. Vou até a linha correspondente da temperatura reduzida, que é 1,5, que é essa linha aqui. Cruzou as duas, aí eu vou para a esquerda e obtenho o Z aproximadamente 0,8. Ou seja, o etano nessa condição ele vai estar um volume específico de aproximadamente 80% do previsto pela lei do gás ideal. Então poderia ser utilizado esse Z para corrigir lá o volume específico se tivesse sido calculado inicialmente como gás ideal. Então na próxima videoaula a gente aborda a energia interna e entalpia, continuando então essa aula 2. Até mais.